Abra sua Bíblia, irmãos, em Colossenses capítulo 1, os versos de 3 a 8. Nós iniciamos na semana passada a exposição dessa carta. Fizemos uma exposição introdutória. Avaliamos de modo bem de breve os primeiros 2 versículos e depois fizemos uma explanação panorâmica, avaliando inclusive o contexto que essa carta foi escrita e a mensagem dela para nós hoje. O título dessa série é A Suficiência de Cristo, e espero em Deus que durante 20 exposições a gente tenha condições de concluir a exposição dessa carta. Fizemos já a primeira exposição no domingo passado e agora, hoje, mais 18, para a gente então concluir as exposições da carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 8, eu estarei lendo e os irmãos estejam acompanhando. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, eu não sei você, mas nós temos muita dificuldade de elogiar pessoas inacabadas. Nós temos mais facilidade de observar os erros, os defeitos, e somos extremamente críticos. E quando nós pensamos em elogiar alguém, a gente logo lembra dos seus erros, dos seus defeitos, e a gente pensa assim: se eu elogiar, eu talvez estarei passando pano por causa dos erros. Então a gente tem assim o coração com muita dificuldade de olhar para uma pessoa que é problemática. Nós olhamos para alguém que às vezes faz a gente ficar com raiva, e a gente tem dificuldade de dar um elogio. Porque muitas vezes os erros sufocam as virtudes. Nessa carta, dentre tantas coisas, Paulo nos ensina a importância de nós elogiarmos pessoas inacabadas. Paulo começa a carta aqui nos versículos 3 a 8 elogiando a igreja em Colossos. Mas Paulo elogia as virtudes daquela igreja, todavia depois Paulo vai ter que exortar e alertar aquela igreja. Havia virtudes, mas havia erros. Só que antes de Paulo tratar os erros, ele levanta as virtudes. E ele louva o Senhor porque naquela igreja havia fé, havia amor, havia esperança, havia crescimento espiritual. Mas perceba que os erros, ou melhor, as virtudes daquela igreja, não atrapalharam Paulo a exortá-los. Paulo faz os elogios, mas depois ele diz: olha, mas eu preciso corrigir algumas coisas.
Não é porque eu estou fazendo elogios que vocês não têm coisas para serem corrigidas. Duas cartas me chamam muita atenção também. Coríntios. Você já deve ter tido a oportunidade de ter lido as cartas de Paulo aos Coríntios. E você sabe muito bem que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha problema com Paulo, uma igreja que não gostava de Paulo, ou pelo menos uma boa parte da igreja não gostava de Paulo. Era uma igreja, como nós vimos aqui na liturgia, tinha problema de comunhão, de relacionamento entre os irmãos. Era uma igreja que tinha uma porcentagem de mulheres que não eram submissas à liderança da igreja. Você tem uma igreja que tinha um menino que estava se relacionando com a madrasta dele. Você tinha naquela igreja irmãos que estavam brigando na justiça comum. Era uma igreja problemática. Mas Paulo começa a carta dizendo: aos santos em Corinto, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Olha só que interessante, Paulo começa a carta elogiando os coríntios, mesmo que depois, no decorrer da carta, Paulo vai entrar de sola. Então perceba que elogiar não significa que não se pode criticar, ou corrigir, ou exortar. Quando você vai para a carta aos Filipenses, a mesma coisa. Você tinha naquela igreja ali partidarismo. Tanto é que lá no capítulo 4, Paulo fala assim: olha, eu peço que a liderança procure harmonizar Evódia e Sintique. Porque a igreja está dividida entre o partido de Sintique e o partido de Evódia. Paulo elogia os crentes em Filipenses, mas ele também aponta os erros. Paulo nos ensina já de primeiro momento, irmãos, para nós, já entra aqui como uma primeira lição, já na introdução. Nós precisamos aprender a elogiar até mesmo pessoas que carecem de exortação. E o fato de pessoas terem virtudes não significa que elas não tenham que ser exortadas. E o fato de que elas têm que ser exortadas não significa que você também não possa elogiá-las. Fica já esta primeira lição para nós. Paulo, então, depois de realizar essa saudação, que é muito tradicional nas suas cartas, ele declara sua profunda gratidão a Deus, porque o verdadeiro evangelho estava presente naquela igreja. Aqueles crentes abraçaram a fé apostólica. Eles tomaram conhecimento do evangelho através de Epáfras. E Paulo tomou conhecimento de que a pregação do evangelho em Colossos surtiu efeitos positivos. Pessoas abraçaram a fé. Como nós vimos na exposição anterior, Epáfras é um colega de Paulo de ministério. E ele ouviu a exposição do evangelho possivelmente lá em Éfeso, conforme Atos capítulo 19. E depois de ouvir a mensagem da cruz e ser transformado por ela, Epáfras volta para a sua cidade, que é Colossos, e lá ele começa a proclamar o evangelho. E depois da sua proclamação do evangelho, uma igreja nasce. Só que agora esta igreja está sendo seduzida por heresias, que nós chamamos de a heresia colossense, que na verdade é uma mistura terrível, que nós veremos no decorrer da exposição. Só que Epáfras vai até Paulo, que estava preso em Roma, e diz o seguinte: olha, Paulo, a igreja está sendo seduzida, influenciada por uma heresia terrível. Entretanto, Paulo, ali tem uma igreja do Senhor. Aqueles crentes são crentes de verdade, só que eles estão dando ouvidos para falsos mestres. Então Paulo fica alegre, porque Paulo não conhecia a igreja em Colossos. Ele não plantou aquela igreja, foi Epáfras. Mas Paulo, ele reconhece, baseado no
testemunho de Epáfras que ali naquela igreja havia homens e mulheres que realmente foram transformados pelo poder de Deus, porque o evangelho penetrou na vida deles. Evangelho este que é a boa notícia, a mensagem da cruz. Eles ouviram que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer por eles, para viver por eles, para morrer por eles, para ressurgir por eles, e ele foi assunto aos céus e ele vai voltar um dia. Eles ouviram esta mensagem, eles ouviram a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra evangelho, irmãos, naquele período, ela significava o anúncio, o pronunciamento de alguma boa notícia. Então, geralmente, um arauto ele ia para a praça e anunciava o seguinte: o príncipe nasceu, o filho do rei nasceu nesta madrugada ou nesta manhã. Ou ele ia para a praça e anunciava: o nosso exército venceu a batalha no vale de tal lugar. Então ele sempre ia para a praça e fazia um anúncio de uma grande notícia, de uma boa notícia. E aí os apóstolos e Jesus Cristo, eles utilizam esta palavra evangelho, que era muito comum naquela época, para se referir ao evangelho de Deus, o anúncio de Deus. Qual que é o anúncio de Deus? Eu enviei o meu filho para ele viver, morrer, ressuscitar, ser assunto aos céus em favor da sua igreja, para redimir o seu povo, para redimir a criação, e ele voltará para implementar, para implantar o seu reino pleno. Esta é a grande notícia. Ele viveu para a nossa santificação, ele morreu pagando pelos nossos crimes, ele ressurgiu dos mortos, nos garantindo justificação e ressurreição e vida eterna. E ele foi assunto ao céu e está à destra de Deus Pai para interceder por nós. E ele voltará para que nós sejamos glorificados e vivamos com ele pelos séculos dos séculos. Paulo ouviu o testemunho de Epáfras e disse: há ali uma igreja de Cristo, há ali um povo de Deus, mas pessoas que precisam de correção, pessoas que precisam de orientação, pessoas que precisam de um ensino. E então, nos versículos 3 a 8, Paulo declara a sua gratidão a Deus, porque Deus revelou o verdadeiro evangelho na vida daqueles crentes. E agora, no decorrer do texto, Paulo vai apresentar 7 princípios deste verdadeiro evangelho. E aí então vejamos o primeiro princípio do evangelho verdadeiro. O primeiro princípio do verdadeiro evangelho é que ele é recebido pela fé em Cristo Jesus. Veja os versículos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aqui damos sempre graças, está no plural, porque quem está escrevendo a carta é Paulo e Timóteo, conforme o versículo 1. Possivelmente Paulo está ditando e Timóteo está escrevendo. E ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas as vezes que nós paramos para orar, porque você deve se lembrar que o apóstolo Paulo dizia o seguinte: pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. E Paulo, possivelmente, como um bom apóstolo, conforme lá em Atos capítulo 6, que fala assim: olha, vamos instituir diáconos na igreja, para que nós, apóstolos, foquemos na pregação da palavra e na oração. Então era muito comum que os apóstolos tirassem um tempo do seu dia para orar em favor da igreja. Então Paulo está dizendo junto com Timóteo o seguinte: quando nós paramos para orar em favor da igreja do Senhor, que está nascendo no mundo e está se desenvolvendo e crescendo e se espalhando, nós nos lembramos de vocês, nós oramos por vocês. Não é bom quando a gente fica sabendo que alguém orou por nós? Paulo está dizendo isso.
Nós oramos por vocês. E nós oramos por vocês como? Dando graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus porque o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se revelou a vocês. Jesus, lá em Mateus, ele diz o seguinte, ele faz uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor se revelou a esses pequeninos e se ocultou em relação aos nobres. Aqui Paulo está agradecendo a Trindade Santa, porque olha só, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai e o Filho. E aí quando você vai lá para o versículo 8, diz que os crentes de Colossos tinham o amor no Espírito. Então ele está falando aqui da obra da Trindade em favor daqueles crentes. Paulo e Timóteo então agradecem a Deus, porque aqueles crentes, eles professaram a sua fé em Cristo Jesus. Eles acreditaram que Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o meio pelo qual nós somos redimidos. Escrevendo, irmãos, aos Tessalonicenses, Paulo diz que aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo, eles vão de sofrer penalidade eterna. E aqui Paulo está agradecendo a Deus porque os colossenses ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, então eles não sofrerão a penalidade eterna. Paulo também nos ensina na sua carta, irmãos, que crer no Evangelho, crer em Jesus, não é dar um salto no escuro. Nós cremos no testemunho de testemunhas. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que pela fé nós acreditamos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E quando eu e você fomos alvos da proclamação do Evangelho, nós acreditamos no testemunho de testemunhas, ou seja, nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo. Um homem como eu e como você, só que sem pecado. Uma grande diferença, né? Mas ele caminhou aqui, ele andou aqui, ele viveu aqui. Mas Arthur, como é que você sabe disso? Pessoas relataram. Nós temos os textos bíblicos, e esses textos bíblicos falam de centenas de pessoas que viram aquele que morreu ressuscitado dos mortos. Então, a fé cristã, irmãos, é baseada em evidências. O apóstolo João escreveu: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês são filhos de Deus. Eu louvo a Deus porque vocês creram em Cristo Jesus e por isso vocês são filhos. Vocês são meus irmãos. Vocês são fruto da mensagem apostólica. Então, irmãos, fé em Cristo é descansar somente em Cristo para a nossa salvação. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 16 diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, o primeiro princípio que Paulo está ensinando aqui é que o verdadeiro evangelho é aquele que ensina que a salvação é tão somente pela fé em Cristo Jesus e não pela obediência à lei. Mas também, irmãos, fé, aqui na carta aos Colossenses, tem a ver com as doutrinas, o compêndio da fé apostólica. Eles não só abraçaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, como eles também são orientados a viver de acordo com a fé apostólica. E é por isso que Paulo, no decorrer da carta, vai corrigir os erros, vai exortá-los para não dar ouvidos à heresia colossense, aos falsos mestres, para que eles não se desviem da fé apostólica, do compêndio de fé, do compêndio de doutrinas que nós cremos e que
compõem a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. O segundo princípio que o apóstolo Paulo traz aqui é que o verdadeiro evangelho é manifestado em amor. Aqui no versículo 4 nós lemos: e do amor que tendes para com todos os santos. O apóstolo Paulo é grato a Deus porque ele tomou conhecimento de que aqueles crentes tinham amor para com todos os santos. Não havia na igreja acepção de pessoas. Eles amavam os maiores e os menores, os de posse e os que não tinham posse, porque Paulo fala: vocês têm amor para com todos os santos. É bem provável que Epáfras, quando foi ter com Paulo na prisão, tenha dito: olha, aqueles crentes, eles se amam. Eu percebo o amor, o zelo, o cuidado, o pastoreio de uns com os outros. É uma igreja que ora junta, é uma igreja que socorre os necessitados, é uma igreja que olha para o outro e serve o outro dentro das suas necessidades. Então Paulo toma conhecimento de que aqueles crentes demonstravam a verdadeira fé em Cristo Jesus, mas também como resultado desta fé em Cristo, eles amavam. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Tiago, no capítulo 2, verso 18 e 19, Tiago escreveu: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Então Tiago está nos ensinando que a fé ela não pode caminhar sozinha. Não adianta só crer em Jesus, não adianta só crer no compêndio de doutrinas. Se o verdadeiro evangelho impactou, transformou alguém, isso será revelado através da fé em Cristo que atua pelo amor. E nós vimos aqui em 1 Coríntios capítulo 13 que amor é ação, é atitude, é obediência à palavra de Deus, é obediência aos mandamentos. Jesus disse na sua oração sacerdotal: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Vocês devem viver de acordo com a minha palavra. Vocês devem observar a minha palavra, a minha lei. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 2, Paulo escreveu: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha só, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está escrevendo para os filipenses que estavam partidos ao meio, uma igreja que estava dividida por causa de Evode e Sintique, partidarismo dentro da igreja. E Paulo está dizendo assim: meus irmãos, completem a minha alegria, por favor, se unam novamente. Me deu o prazer de tomar conhecimento de que essa confusão que está aí instalada, que essa desunião que existe no meio de vocês, tem acabado. Eu louvo a Deus, eu espero em Deus que um dia alguém traga notícias que os crentes em Filipos estão caminhando todos juntos na mesma direção. Paulo disse no versículo 8, aqui do texto de Colossenses, que esses crentes eles tinham o amor no Espírito, até porque amor faz parte do fruto do Espírito. Não existe amor sem o Espírito. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm o Espírito de Deus, e porque vocês têm o Espírito de Deus, vocês têm revelado esse amor uns para com os outros. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo escreveu: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.
Então, irmãos, nós aprendemos com isso que amor é revelado em ações. O amor é sacrificial. O amor não busca os seus próprios interesses. Lá em Romanos 5:8, Paulo disse: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que é perfeito decidiu demonstrar o seu amor como? Morrendo pelos imperfeitos. Aquele que é sem pecado morreu pelos pecadores. Aquele que é eterno morreu pelos temporais. Aquele que é santo morreu pelos impuros. Essa semana nós tomamos conhecimento de uma notícia muito triste, de um pai que matou os 2 filhos e depois tirou a própria vida. Foi uma notícia difícil de ver, de assistir. E é muito interessante porque antes dele matar os filhos e tirar a vida, ele fez uma postagem nas redes sociais, gravando as crianças brincando, e tem um que depois fica no colo dele e ele fala assim: papai ama vocês, eu amo vocês. E tem na postagem um texto que ele colocou, a legenda do stories do Instagram: meus maiores amores, ou alguma coisa do tipo. Um pai que disse que amava os 2 filhos, tem coragem de sacar uma arma e dar o tiro em cada um e depois tirar a própria vida. A pergunta que eu faço é: que amor é esse? É amor? Isso é amor? Esse pai amava os seus filhos ao ponto de tirar a vida dos filhos. Isso não é amor. O mundo não sabe o que é amor. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus sabem o que é amor. Nós somos salvos pela fé para amar. Eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, chamados para amar. Em João capítulo 13, verso 34, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que cremos, irmãos, influencia como nós vivemos. A fé precisa ser demonstrada pelas ações, pelo amor. Só que o amor também, ele revela o que nós cremos, ou as ações, como nós vivemos, revela o que cremos. Às vezes algumas pessoas falam assim: para que esse negócio de doutrina? O importante é viver o Evangelho. A pergunta é: como que você vive o Evangelho sem tomar conhecimento do que é o Evangelho para ser vivido? Então você precisa da doutrina. A doutrina vai influenciar a vida. A gente fica com esse negócio de ficar estudando doutrina, a gente começa a ficar frio, a gente começa a dividir as coisas. Como eu já disse para os irmãos aqui, trazendo uma frase de um teólogo que disse o seguinte: doutrina não esfria crente, ele apaga fogo estranho. Tem muita gente que quer viver o Evangelho, mas abrindo mão de princípios e valores da palavra de Deus. Que fé é essa? Fé mais amor, mas também amor mais fé. As duas coisas estão lado a lado. Por isso, irmãos, que lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, Paulo falou uma coisa que é muito dura para nós maridos. Maridos, amai a vossa mulher, tratando-a com dignidade, vendo nela como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações.
quando nós, maridos, não tratamos a nossa esposa com dignidade, a nossa relação com Deus fica afetada. A fé influencia o amor e o amor influencia a fé. As duas coisas estão ligadas. Fé sem amor é hipocrisia, mas amor sem fé é insensatez. Portanto, irmãos, nós somos convocados nesse texto a amar sem acepção. 2 princípios aqui já foram dados. O verdadeiro evangelho é aquele que declara a fé somente em Cristo Jesus, não pelas obras, mas por causa de Cristo. O verdadeiro evangelho também é aquele que se manifesta no amor, onde os crentes se amam e são amados. E agora Paulo apresenta o terceiro princípio. O verdadeiro evangelho descansa na esperança em Cristo Jesus. Veja aí o versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então perceba que a fé e o amor dos colossenses, tanto a fé quanto o amor estavam baseados na esperança. A base da fé e a base do amor é a esperança em Cristo Jesus. Olha os 3 aqui. Paulo gosta desses 3, né? Fé, esperança e amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo falou sobre isso, né? Agora, pois, a fé, a esperança e o amor. Quando você vai para o cenáculo, nos discursos de Jesus, a partir do capítulo 13 de João, você vai perceber também os 3, fé, esperança e amor. Jesus fala, amai uns aos outros. Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. E aí Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Fé, esperança e amor. Quando você vai, por exemplo, para os catecismos da igreja, os vários catecismos que nós temos, eles são divididos nessas 3 partes. Primeiro você tem o conceito, a fé, depois você tem o amor, como você aplica o conceito, e terceiro, a esperança. Fé, esperança e o amor. É o tripé, né? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, Pedro fala da nossa esperança em Cristo Jesus. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a nossa esperança. Em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo escreveu, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Posteriormente, aqui na carta aos Colossenses, no verso 27, Paulo fala que a esperança dos colossenses estava depositada no fato de que eles estavam unidos em Cristo Jesus. Estes homens e mulheres que pertenciam a esta igreja, eles aguardavam a coroa da justiça. Eles aguardavam as riquezas celestiais em Cristo Jesus que nós temos. E eles podiam também dizer, como o apóstolo Paulo, eu estou certo que aquele que é poderoso guardará o meu tesouro até o último dia. Então, o que era o fundamento da fé deles? A obra de Cristo.
Cristo Jesus nos arrancou do cativeiro do pecado. Cristo Jesus nos fez assentar nas regiões celestes. Cristo Jesus nos transformou pelo seu poder. Graças a Deus por ter enviado o teu Filho para a nossa redenção. E nós cremos que no último dia o nosso Mestre virá em glória e nós viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Esta é a base da fé. Mas também é a mesma base para o amor. Nós temos que amar, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, nós temos que viver segundo os seus mandamentos, nós temos que pôr em prática as Escrituras, nós temos que demonstrar amor uns pelos outros, porque nós fomos transformados para amar. Então, a fé e a esperança fundamentados, a fé e o amor fundamentados na esperança. A esperança, irmãos, da glorificação e da nova vida com Cristo é o combustível do nosso serviço nesse mundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois de Paulo tratar daquele tema da ressurreição, que era um tema inclusive que os crentes de Corinto tinham dificuldade de acreditar, ou pelo menos alguns, Paulo, depois de tratar sobre a ressurreição dos mortos, que nós seremos como Cristo é, e etc., tratando sobre doutrina, olha só, ele está tratando sobre a doutrina da ressurreição. Quando chega lá no versículo 57, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver crer na doutrina da ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos com viver neste mundo servindo, porque o nosso serviço não é em vão? Está tudo ligado. Aquilo que eu creio influencia como eu vivo. A fé se baseia na esperança. O amor se baseia na esperança. A esperança não paralisa o crente. Somente aqueles que estão em Cristo, irmãos, possuem esperança. Lá em Efésios capítulo 2, verso 12, Paulo fala que os ímpios não têm esperança. Ímpios não têm esperança, ou pelo menos não têm a esperança que deveria ter. Ímpios, irmãos, eles têm esperança de muita coisa. Eles têm esperança que o próximo presidente da República resolva o problema do país. Eles têm esperança de que o time deles vença o próximo campeonato. Eles têm esperança que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo de 2026. Eles têm esperança que o filho dele passe na faculdade. Ele tem esperança de uma série de coisas. Até porque, socialmente, há um ditado que diz: a esperança é a última que morre. Eu tenho esperança da cura, eu tenho esperança disso, daquilo outro, só que todas essas esperanças são fúteis. Eles não têm a esperança que eu e você temos, que é a esperança da vida eterna, que é a esperança da glorificação, que é a esperança de viver em novos céus e nova terra, que é a esperança de sermos ressuscitados dos mortos. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 12, eles vivem sem Deus no mundo, sem esperança. Somente os crentes têm esperança, os descrentes não têm. Eles não têm. Assim como eles não têm um espírito. E porque eles não têm um espírito, eles não sabem o que é amor, o que é alegria, o que é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eles não têm o Espírito, eles não têm nenhuma dessas coisas. No verso 6, o apóstolo Paulo apresenta o quarto princípio. O verdadeiro evangelho é universal, que chegou até vós como também em todo o mundo. Obviamente, irmãos, todo mundo aqui não é todo mundo literalmente, né? Até porque naquela época ali o evangelho não tinha chegado nem aqui no Brasil. Então é todo mundo naquele contexto ali. Chegou em todo mundo, em vários lugares o evangelho foi pregado e este evangelho está espalhando e é o mesmo
evangelho. Os apóstolos, eles obedeceram à ordem de Cristo para proclamar o evangelho em todo o mundo. O evangelho, Paulo, os demais apóstolos, Jesus deixou claro, é para judeus e para gentios. Então vocês têm que espalhar o evangelho por todos os lugares, até porque o evangelho não é exclusivo de nenhum povo e de nenhuma nação. Lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então o evangelho não é exclusivo de um povo, o evangelho não é exclusivo de uma nação, o evangelho é para todos. Então o verdadeiro evangelho é aquele que prega a fé em Cristo Jesus somente. O verdadeiro evangelho é aquele que se manifesta no amor. O verdadeiro evangelho é aquele que está baseado na esperança em Cristo Jesus. Mas o verdadeiro evangelho é aquele também que não está preso a uma denominação, que não está preso a um povo, que não está preso a uma época, que não está preso a um contexto. O evangelho é o evangelho verdadeiro que salva a gente em todos os lugares e em todas as épocas. Por isso, irmãos, que nós precisamos desconfiar daquelas pessoas que se aproximam de nós dizendo o seguinte: nós temos o verdadeiro evangelho. Que são exclusivistas. Está todo mundo errado, só a gente que está certo. Quando começa assim, você já pode saber. Uma das características de seitas religiosas é isso. Acreditam que o evangelho está preso ali. Nós somos presbiterianos. Eu, particularmente, hoje não me vejo numa outra denominação evangélica no Brasil. Eu me vejo na presbiteriana, porque apesar dos pesares, deixa os apesar dos pesares para lá, ainda é uma igreja de fé reformada. Se amanhã ou depois ela não for, eu não tenho problema nenhum de juntar minhas trouxas e ir para aquela que for fiel às Escrituras. Mas eu nunca estarei nesse púlpito dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil é a única que prega o verdadeiro evangelho. Porque isto é reduzir a fé cristã a um nicho, a um grupo, a uma bandeira. O evangelho verdadeiro, ele é universal, ele não está preso, ele é poderoso, ele salva a gente de todos os lugares. O verdadeiro evangelho, ele é atemporal. O mesmo evangelho que redimiu o apóstolo Paulo é o evangelho que redimiu você. O mesmo evangelho que redimiu Charles Spurgeon é o evangelho que redimiu você. O mesmo evangelho que redimiu George Whitefield é o evangelho que redimiu você. O mesmo evangelho que redimiu pessoas do passado é o evangelho que redime pessoas no presente e é o evangelho que vai redimir pessoas no futuro. É o mesmo. Ele é atemporal e ele é global. Porque o evangelho verdadeiro, irmãos, ele revela a multiforme graça de Deus em salvar a gente de todo lugar. Gente, tem uma coisa que mais me fascina e que tem me fascinado nos últimos tempos, é a catolicidade da igreja, ou a universalidade da igreja. Você já teve aquela experiência de passar por um momento difícil e tomar conhecimento de gente que está orando por você que você nunca viu na vida? Eu tive essa experiência quando eu estava vivendo aquela situação tão delicada. Eu tomei conhecimento de gente que estava orando por mim aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Recife, em Belém do Pará, em Rio Grande do Norte, Brasília. Tomei conhecimento de gente orando por mim nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na França,
na Colômbia, a universalidade, nós todos unidos em Cristo. Conforme Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Há uma só fé, um só amor, um só Senhor, um só Senhor e Deus e Pai, um só batismo, uma só esperança. Todos unidos, sendo que eu nunca vi nenhum dessas pessoas, ou boa parte dessas pessoas. Não sei nem quem são, não sei o nome, eu só tomava conhecimento, alguns entravam em contato comigo, mas eu não fazia nem ideia de quem eram. A universalidade da igreja. Mas Paulo trata sobre um quinto princípio, que o verdadeiro evangelho ele produz crescimento. Está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele cresce, ele se multiplica. E é interessante porque Paulo fala assim, produzindo fruto e crescendo, crescei e multiplicai-vos. Onde você já ouviu essa expressão? Crescer, está crescendo e multiplicando. Lá no Éden, crescei e multiplicai-vos, espalhai a minha imagem por toda a terra. O que o primeiro casal fez? Falhou. Foram expulsos do Éden, porque não cumpriram a ordem de Deus de espalhar a glória de Deus por toda a terra em adoradores. Aí veio o segundo Adão para fazer isso acontecer. Cristo veio redimir pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, para que este povo misto possa, no decorrer da história, espalhar a glória de Deus por todos os lugares. É um povo imperfeito, é verdade, mas que será aperfeiçoado no último dia, e todos estaremos diante do Senhor, gente de todo lugar, porque o segundo Adão não fracassou, o segundo Adão cumpriu, ele cresceu e multiplicou, e há milhares e milhões de servos de Cristo, porque foram multiplicados pelo segundo Adão, Cristo. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele produz frutos dignos de arrependimento. Esse evangelho, ele estava realizando mudanças radicais onde ele chegava. As pessoas que eram impactadas pela mensagem do evangelho, elas eram realmente transformadas, elas mudavam da água para o vinho. Era uma mudança radical, isso demonstrava transformação terrível na vida delas. E Cristo enviou homens simples para pregar essa mensagem simples que transforma o pecador. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, ele diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com a tentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Evangelho transforma radicalmente. Paulo está dizendo, o verdadeiro evangelho, ele floresce, ele cresce, ele se multiplica. E a primeira aplicação que nós podemos tirar disso é, o verdadeiro evangelho, irmãos, ele cresce e ele se multiplica de duas formas. Primeiro, através de conversões. O verdadeiro evangelho, ele cresce, ele se multiplica, porque onde ele chega, ele transforma pessoas. Então ele vai multiplicando, ele vai crescendo.
Mas também o verdadeiro evangelho, ele cresce e multiplica quando ele edifica a igreja. Paulo está tratando aqui não só de crescimento, de expansão, mas também Paulo está falando sobre crescimento de fortalecimento. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele não é só para ímpios, o verdadeiro evangelho é também para os crentes. Você já ouviu aquelas pessoas falando assim: olha, nós vamos fazer no mês tal um culto evangelístico. Ué, gente, todo culto prega o evangelho. Ué. O que eu estou fazendo aqui hoje? Pregando o evangelho. Ué. Então todo culto é evangelístico, porque todo culto é pregando o evangelho. Só que a gente tem aquela noção, não, é porque é o culto que tem por objetivo alcançar as pessoas de fora, mas o culto não é para isso. O culto é para a glória de Deus. E as pessoas são alcançadas através da pregação da palavra. E eu não faço um culto para que as pessoas sejam alcançadas, eu faço um culto para a glória de Deus. E Ele vai alcançar as pessoas que Ele quiser alcançar neste culto que é prestado a Ele. Então não tem esse negócio de culto evangelístico. Tem o culto para Deus. Tem o culto para a glória de Deus. E o evangelho pregado no culto evangelístico é o mesmo evangelho pregado aqui agora. Porque o evangelho não é só para descrentes, o evangelho é para crentes também. Porque eu e você continuamos crescendo. E a gente precisa crescer através do evangelho. É o evangelho que produz crescimento. É o evangelho que produz transformação. É o evangelho que nos conduz à conversão verdadeira. É o evangelho que nos conduz ao arrependimento de pecados. É o evangelho que nos ajuda a viver de acordo com as virtudes de Cristo. Este é o evangelho. Por isso, irmãos, que revitalização de igreja não pode ser sinônimo de crescimento numérico. Por mais que a pregação do evangelho produza crescimento numérico, e está certo, mas não é só crescimento numérico, é crescimento espiritual e colocar as coisas no trilho, nos trilhos novamente. Versículo 6, Paulo também fala do sexto princípio, que o verdadeiro evangelho está enraizado na graça. Desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Todas as religiões, as demais religiões do mundo, irmãos, pregam uma salvação meritória, o homem tem que fazer por merecer. O evangelho é aquele que diz que o homem é salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o verdadeiro evangelho é o evangelho que prega a salvação por graça e não por méritos. O verdadeiro evangelho é aquele que está baseado na fé somente em Cristo. O verdadeiro evangelho é aquele que está baseado no fato de que aqueles irmãos, aqueles que foram alcançados pelo evangelho, eles amam. O verdadeiro evangelho está fundamentado na esperança. O verdadeiro evangelho está fundamentado no fato de que ele é universal. O verdadeiro evangelho está depositado no fato de que ele produz crescimento real. E o verdadeiro evangelho está baseado no fato de que ele é somente pela graça. É um favor imerecido de Deus a miseráveis pecadores. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo fala que nós somos miseráveis e que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus e que ele não viu ninguém melhor. Pelo contrário, ele viu todos miseráveis pecadores, mortos em seus delitos e pecados, gente entregue a pecados e mais pecados, e ele decidiu manifestar a sua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, transformando essas pessoas. E aí Paulo chega no final, no versículo 31, ele diz assim: para que, se alguém quer se gloriar,
glorie-se em Cristo, glorie-se em Deus. A gente não pode bater no peito e dizer que nós chegamos aqui. Paulo está ensinando que o evangelho verdadeiro, ele diz para o homem o seguinte: você foi alcançado pela graça, e tão somente pela graça. E o último princípio, o verdadeiro evangelho, ele é apostólico. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras, irmãos, talvez seja o mesmo Epafrodito, que você já deve ter lido em algum lugar nas Escrituras. Ele conduziu os colossenses a Paulo. Quando ele pregou o evangelho que ele ouviu de Paulo, ele pregou a mensagem apostólica. Por isso que Paulo fala aqui que ele era conservo. Conservo, ou seja, porque ele está na mesma empreitada. Ele prega o mesmo evangelho que eu prego. Epáfras é o meu companheiro de ministério. Então, Epáfras, quando foi para Colossos, depois de ouvir a pregação do evangelho por boca de Paulo, ele chega lá em Colossos pregando aquilo que Paulo pregou. Então, o verdadeiro evangelho, ele é apostólico. Mas também, olha só, a igreja estava sendo seduzida por uma heresia terrível. O que Epáfras faz? Vai atrás de Paulo. Porque o que corrige a igreja é a mensagem apostólica. Então, Epáfras conduziu os colossenses a Paulo e depois ele conduziu Paulo aos colossenses. Paulo elogiou os colossenses porque ouviu boas informações por Epáfras e também elogiou Epáfras porque Epáfras era um fiel ministro de Cristo. Eu louvo a Deus porque vocês estão sendo pastoreados por um bom pastor, por um fiel pastor. Aquele que está aí pastoreando vocês é um homem fiel ao evangelho, é um homem que prega o verdadeiro evangelho. É um homem que não está aí contando piada no púlpito. É um homem que não está aí brincando de ser pastor. É um homem que está pregando a palavra. É um homem que está ensinando o evangelho. É um homem que está pastoreando vocês conforme a nossa mensagem, a mensagem apostólica. E aqui, irmãos, é interessante porque Epáfras, ele chega para aquela igreja com tanta alegria, naquela igreja com tanta alegria de pregar a mensagem, e depois ele vai com tanta alegria até Paulo, dizendo: Paulo, Cristo tem feito grandes coisas no meio de nós. Epáfras mostra muita alegria pelo fato de que Jesus tem transformado a vida daqueles crentes. Irmãos, é tão bom quando os pastores fiéis, eles podem se alegrar pelos feitos de Deus no meio da igreja. Eles podem olhar para a igreja e falar: meu Deus, eu vejo aqui fé, esperança, amor, crescimento, desenvolvimento, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos pontos negativos, apesar das coisas que ainda precisam ser corrigidas, mas eu consigo olhar e falar: tem fé, tem esperança e tem amor. Um pastor fiel, irmãos, conduz a igreja à fé apostólica. Um pastor fiel, ele não prega qualquer mensagem, ele prega a mensagem da cruz. Ele prega o evangelho, seja para a conversão dos ímpios ou para a edificação da igreja. E onde o verdadeiro evangelho é pregado, há fé, há esperança, há amor e há crescimento. Crescimento numérico e crescimento espiritual. Caminhando para a conclusão, irmãos, eu preciso dizer que Paulo, ele demonstra profunda gratidão a Deus pela salvação daqueles irmãos. Paulo reconhece que havia em Colossos uma igreja realmente cristã, mas que estava ali assediada pela heresia. Paulo elogia os colossenses, mas o elogio dele aos colossenses não o constrange a depois exortá-los e alertá-los.
E esse texto nos ensina, irmãos, a sermos gratos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse texto nos ensina a agradecermos a Deus pela salvação operada na vida dos irmãos, a sermos gratos porque Deus salvou gente no meio de nós, e nós podemos caminhar com pessoas que foram transformadas por Deus. Esse texto também nos chama a agradecer até mesmo por crentes inacabados. Esta mensagem, ela nos leva a pensar no fato de que há pessoas inacabadas do nosso lado, como nós também somos inacabados, e que nós precisamos amar essas pessoas, porque elas são usadas por Deus para o nosso crescimento espiritual, e nós, inacabados como somos, também somos usados na vida delas para o crescimento espiritual delas.